1 Pedro capítulo 1, eu gostaria de estar falando essa noite sobre o desafio de nós sermos igreja nos dias de hoje e algumas coisas que nós devemos combater no nosso meio, como igreja do Senhor, para que isso não venha tirar o foco daquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas e para que Ele fez, o porquê, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e versículo 16, diz assim: Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, Senhor, e que ela venha de encontro às nossas vidas essa noite, Pai. Que o Senhor venha agir de forma sobrenatural em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor venha falar, que saímos daqui renovados, ó Deus, cientes de que o Senhor nos chamou para uma grande obra, que o Senhor nos levantou, ó Pai, nos tirou do lamaçal, com um objetivo, Senhor, bem claro, que é a proclamação do Evangelho. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, ó Deus, para que não venhamos ser influenciados por coisas que não partem de Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós Te louvamos e bendizemos a Ti, Pai. Obrigado por essa noite, Pai, obrigado por aqueles que aqui estão. Abençoa a vida de cada um, Senhor, com a Tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fico feliz hoje de ter alguns amigos meus aqui, o Disseu e a Sandra, o Disseu é aqueles amigos que a gente tem prazer de estar do lado dele, Ele me conhece quando eu tinha o cabelo mais escuro, que branco sempre foi, Ele era mais escurinho e não tinha barriga, Era mais magrinho. Agora a gente, tudo mudou. Tudo mudou. Faz tempo mesmo. Então, a gente fica feliz de tê-los aqui com a sua filha, com o seu genro, em nome de Jesus, amém? Então, amado, eu gostaria de estar falando sobre o desafio de sermos igreja nos dias de hoje, que é algo que muitas vezes as coisas nem sempre têm saído do jeito que a gente pensa, nem do jeito que a Bíblia fala, e nós temos que lutar contra isso. Por quê? Porque Jesus, aqui a palavra que Pedro diz que a igreja tem que ser uma igreja separada, não é a igreja que fica no alto do monte, não é a igreja que compra uma fazenda e se isola de toda a sociedade, mas é uma igreja que está no mundo, mas ela influencia o mundo porque ela é separada para Deus. Então, quando nós somos separados para Deus, a nossa atitude, o nosso caminhar, o nosso modo de vida, ele acaba sendo referencial, ele acaba influenciando, ele acaba tocando os corações, as pessoas se achegam até nós, muitas vezes pedindo uma oração, muitas vezes pedindo uma ajuda, porque elas veem em nós aquilo que muitas vezes elas não veem no mundo. Então, o maior desafio, alguns obstáculos que a gente precisa ser quebrado no meio da nossa sociedade, que muitas vezes tem influenciado o caminhar da igreja. Em Levítico capítulo 11, versículo 45, confirma essa palavra que eu li agora em Pedro, onde Deus, Ele pede para que o seu povo venha a ser um povo separado, um povo santo, um povo que não é um povo que não se mistura, porque nós estamos no mundo, mas é um povo que é diferença. Então eu posso estar em qualquer lugar, irmão, mas onde eu estiver, ali eu tenho que ser a diferença, ali eu tenho que ser a pessoa que, fala diferente, que tem uma atitude diferente, somos iguais, muitas vezes na aparência, muitas vezes nas vestimentas, mas a nossa cabeça é outra, o nosso pensamento é outro, aquilo que nós almejamos e queremos é outra coisa. Então, muitas vezes, esses obstáculos que eu vou estar falando, ele pode influenciar a igreja como tem influenciado muitas igrejas, e eu fico entristecido muitas vezes, mas como a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, então eu apenas oro e peço para que Deus realmente venha trabalhar nos corações das pessoas. Primeiro obstáculo a ser derrubado, a ser
lutar contra ele é o pluralismo. Nós devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus. As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, que nem, sabe, não é desse jeito talvez. Eu até estava comentando na nossa confraternização das células que a gente fez essa semana, e eu conversando com um amigo meu uma vez, certa época, ele falou assim, todos os caminhos aqui, várias avenidas nos levam até o centro de Santos. Eu estava ali na Washington Luiz, eu trabalhava ali na Washington Luiz, e eu falei, realmente, há vários caminhos que te levam até o centro de Santos, mas só que não acontece isso com Deus. Jesus é o único caminho, só há um caminho, só há uma Bíblia, só há um pensamento. Então, muitas vezes a gente tenta criar algumas alternativas na nossa vida, e isso acaba sendo algo frustrante, porque isso nos distancia daquilo que Jesus realmente é. O que Jesus é para você? Jesus ele não é, Jesus ele é o Senhor. Jesus ele óbvio, ele é um amigo, mas ele não é uma amizade colorida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então não existe caminhos, não existe estratégias mirabolantes que muitas vezes são criadas, que as pessoas inventam muitas vezes no meio da igreja, tentando atrair as pessoas para o reino, mas de uma forma totalmente errada, totalmente equivocada, e nós devemos fazer as coisas conforme a palavra de Deus diz. Nós não devemos fazer nada, não existe outros, não existe mais um, não tem mais um Jesus, não existe Jesus, no plural, vários Jesus, não tem, só existe um, só um Jesus, só Ele é o Senhor da nossa vida. Então Satanás, irmão, ele tenta colocar no meio da ideia, porque não é no meio, quando a gente fala igreja, irmão, a gente não fala dessas quatro paredes. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de nós. Então muitas vezes Satanás ele trabalha no âmbito da mente, e ele tenta colocar na mente das pessoas que há várias formas de você servir a Deus. Só que não existe isso. Só uma forma de nós servirmos a Deus, é servirmos a Cristo, segundo a sua palavra. Quando fazemos isso, meu amado, nós começamos a compreender o que é o verdadeiro evangelho. O que realmente é a palavra de Deus para nós. Não existe, eu tenho uma pessoa que ele disse que teve uma revelação, e ele fez um livro. Ele é um brasileiro, um pastor brasileiro, só que mora nos Estados Unidos. E ele fez um livro que ele disse que é a mais nova revelação de Jesus, de Deus. Ele falou que até hoje a igreja, Deus não conseguiu fazer o que queria com a igreja, então Deus falou assim, eu vou usar você. Quer dizer, é um pensamento totalmente equivocado, porque, quer dizer, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Será que Deus precisou criar mais uma coisa para que as pessoas entendessem o evangelho? Não. A Bíblia ela é suficiente para nós, irmãos. Então há pessoas que criam essas coisas, mas o que cabe a nós é não aceitar isso. Não há pluralidade no evangelho, porque Jesus é singular, Jesus é único, só existe Ele, não tem outro. É só por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Só que a gente olha, as pessoas criando tantas coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e as pessoas, como eu preguei, eu acho que há um domingo atrás, ou 2 domingos atrás, que o povo ele perecia por falta de sabedoria. Então muitas vezes nós somos enganados, irmãos, e nós temos que abrir os nossos olhos. Só há um Cristo, só há um caminho, só há uma obra, só há um evangelho, só há uma proclamação, não existe mais de uma. Por isso, muitas vezes o inimigo ele tenta colocar isso para
até as pessoas se sentirem adequadas a esse mundo. Mas na realidade, irmão, quando nós servimos o Evangelho, nós somos pessoas atuais, porque o Evangelho, ele é contemporâneo. Amém? Pode ter sido escrito há 2000 anos atrás, mais do que isso, o Antigo Testamento, mas ele continua sendo atual para as nossas vidas. O que Deus fala é pura atualidade para os nossos corações. Então, o que a igreja de Jesus fazia em Atos, o modo que ela fazia, a forma que ela vivia, é a mesma forma que nós como igreja devemos fazer hoje. Quando perdemos isso, irmão, nós nos tornamos pessoas frias em relação às coisas de Deus. Nós começamos a duvidar das coisas que as pessoas dizem que são coisas de Deus. Nós começamos a inventar algumas situações, pensamentos, filosofias humanas que não procedem da palavra de Deus. Então, tudo que é do homem, irmão, que não está alicerçado na palavra de Deus, não serve para a igreja, não serve para mim como pessoa, porque eu vivo nessa terra para ser a diferença na mão de Deus. Aleluia. Então, amado, as pessoas pensam, não, vamos fazer dessa forma ou de outra forma. E, na realidade, as coisas têm que estar conforme a palavra de Deus. Eu sinto meio saudosista de como nós éramos antigamente. Antigamente a gente não tinha muitos recursos como temos hoje, mas a gente falava do amor de Deus. A gente não tinha muito recurso. Eu me lembro uma vez que eu emprestei uma caixinha pequenininha para o Disseu usar lá nos predinhos, né, Disseu? Se lembra? Ela está ali, ó. Ela me acompanha há anos. Não tinha, mas a caixinha pequenininha com microfone, pessoas ouviram a voz de Deus. Hoje as pessoas, não, vamos montar um palanque, vamos alugar uma estrutura, não, tudo bem, irmão, pode tudo isso, mas isso não é o suficiente. Quer dizer, isso não é o primordial, melhor dizendo. Nós podemos ser canal de bênção, porque Jesus é o canal da nossa bênção para as pessoas, porque Ele vai agir em nós, e nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas, de uma forma de simplicidade, que muitas vezes nós não precisamos de muito aparato. Então hoje as pessoas, amadas, elas investem, porque elas acham que esse é o caminho, elas investem muitas vezes onde elas estão, no templo, elas colocam, eu já vi igrejas colocar chão de mármore, irmão, pessoas passando fome, irmãos em Cristo muitas vezes precisando de ajuda. Eu jamais colocaria um piso de mármore na igreja que eu estivesse dirigindo. Se nós formos pisar em alguma coisa de riqueza debaixo dos nossos pés, vai ser só quando nós entrarmos nos céus, porque lá o chão será de ouro. Então é lá que nós vamos ter riqueza, aqui não. A gente pode ajeitar, pode deixar bonitinho, pode deixar aconchegante, porque não é isso que leva a Jesus, não é isso que leva a salvação. Eu conheci um homem que ele era, sabe aquele católico roxo, ele tinha uma imagem de Aparecida desse tamanho assim na empresa dele, eu o atendia, ele era meu cliente, ele gostava de dar contribuições para ajudar, só que ele era uma pessoa, desculpa a expressão, sem ofensa, ele não prestava, era a maior picareta. Por quê? Porque ele achava que ele dando aquelas ajudas, e tendo, na loja dele, irmão, passava a missa o dia inteiro na televisão. Ele é o famoso religioso, só que a religião, irmão, se ela for vivida dessa forma, ela não leva a gente a lugar nenhum, porque Deus fala assim, eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero que o proceder de vocês, o modo que vocês vivem, não importa a nossa, né, sabe, irmão, tupetinho, não tem cabelo liso, cabelo enrolado, não tem um padrão de aparência, mas o procedimento
é o que nos faz diferente. Então, muitas vezes, amado, nós acabamos esbarrando nesse obstáculo que precisa ser quebrado. Outro obstáculo grande que existe, que é uma das coisas que mais atrapalha, eu acho que o agir verdadeiro de Deus na igreja, é o materialismo. Devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Então, amado, chega uma hora na vida da gente que você tem decisões a tomar. Eu não sou contra a pessoa se formar, ser um profissional, ser um advogado, ser um médico, ser um professor. Só que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, que Jesus faz parte integrante da minha vida, aquilo que eu faço tem que servir de evangelismo para o mundo. Se eu sou um médico, eu tenho que ser um médico de Cristo. Se eu sou um advogado, eu tenho que ser um advogado de Cristo. Se eu sou um professor, eu tenho que ser um professor de Cristo. Então, sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes, nós pensamos em ter tantas coisas para o nosso crescimento e alegria particular, que nós esquecemos daquilo que Jesus fez por nós e daquilo que nós devemos fazer. Aleluia! Deus fala que podemos comer o melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra não é aquilo que nos vai guiar. Então, muitas vezes, amado, nós buscamos, é legal chegar para um irmão e falar: pastor, entrei na faculdade, glória a Deus. Hoje eu estou na faculdade, aleluia. Mas seja um crente lá dentro da tua faculdade. Seja um servo de Deus onde você está. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, onde você estiver, no lugar que você estiver, irmão. Quando eu entro para fazer alguma coisa, e essa coisa é só para o meu interesse pessoal, para o meu crescimento, muitas vezes é que nem pobre quando consegue alguma coisa. Ele tem dois caminhos: ele continua sendo uma pessoa legal, boa, com aquilo que conquistou, ou então ele muda a cabeça dele e torna-se outra pessoa. Tem pessoa que muda quando adquire algo, irmão. Nós devemos ser a mesma pessoa que Jesus resgatou. Eu tenho que ser a mesma pessoa de 25 anos atrás. Tudo bem, hoje com mais experiência de vida, a gente adquire mais experiência, mais conhecimento. Mas o que estava dentro do meu coração lá, 25 anos atrás, a alegria que estava 25 anos atrás no meu coração é a mesma que tem que estar hoje. A mesma disposição que eu tinha para falar de Jesus há 25 anos atrás é a mesma disposição que eu tenho que falar do meu Jesus hoje. Aleluia! O mesmo Sérgio que morava num quarto de cozinha, amém, Disseu? Se lembra a minha casinha pequenininha que eu morava? O mesmo Sérgio que morava naquela casinha pequenininha é o mesmo Sérgio que tem que ser na casa, no apartamento que eu moro hoje. Você não pode mudar porque você tem alguma coisa. O materialismo tem consumido a visão da igreja. Hoje, quando você vê televisão, é só sobre materialismo. E quando a igreja não se torna simples, irmão, ela, na realidade, não é a igreja do Senhor. Nós somos peregrinos. Há um teólogo, ele se chama John Stott, e ele tem uma frase que ele fala assim, seria sábio se viajássemos com pouca carga. Se nós somos peregrinos nessa terra, irmão, nós não podemos adquirir muita carga nas nossas costas. Você já reparou que quando a pessoa adquire muita coisa, ela perde o tempo que ela tem? Quando a gente é um funcionário, óbvio que eu não quero que ninguém lá, eu tenho um cargo de chefia, eu vou largar por causa disso. Não, seja crente no cargo da sua chefia, seja justo, seja crente. Mas tem pessoa que quando adquire as coisas, você fala assim: poxa, irmão, tu sumiu. Não, é que eu estou muito ocupado agora. Poxa, irmão, eu estava precisando, eu estou sem tempo. Eu falei uma vez para o meu irmão aqui na igreja, eu falei
Falei assim, eu vou orar para você perder o teu trabalho, irmão. Que isso, pastor? Porque quando tu estava desempregado, tu buscava a Deus. Tu vinha até para o culto de oração das mulheres, a pessoa vinha. Queria nem saber, ele queria a bênção, ele queria oração. Aí Deus abriu portas. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente começa a colocar empecilho. Não estou sem tempo. Irmão, quando nós queremos, nós achamos tempo. Ora, fora de hora, faço obra de Deus. Chega uma hora que a gente fala, estou cansado. Jesus fala assim, olha, meu pai trabalha até hoje. Ele trabalha. Se Deus trabalha, irmão, nós temos que trabalhar para o reino dele. Mas pastor, onde que eu vou pregar? Onde você está? Onde você está? Onde você estiver, você é canal de bênção. Ou pode ser o canal de bênção. Então o materialismo, irmão, ele consome as pessoas. E frustra alguns. Porque nem tudo que Deus dá para um, dá para outro. Tem hora que Deus não dá para um, ele fala, é que nem aqui, ó, que a gente falou aqui, ó, do Guaraná. Oh, maravilha, afinal todo mundo toma Guaraná. Deixou no congelador? Deixa tudo guardadinho no congelador. Não vai levar para casa não, né, Fran? Nem pensar, porque na casa dela só entra suco de soja. Então, irmão, não vai embora sem tomar um Guaraná. As pessoas, irmão, elas estão inconformadas. Por quê? Porque as pessoas pregam o evangelho que não é o evangelho de Jesus. A igreja do Senhor é uma igreja simples. E simplicidade, irmão, não é roupa velha, não é chinelo, não é isso. Simplicidade é aquilo que está dentro de nós. Eu posso ser o homem mais rico dessa terra, mas eu posso ter simplicidade dentro do meu coração. A igreja do Senhor tem que ter um coração simples. Então muitas vezes a gente se prende ao materialismo, às coisas que estamos conquistando. Eu me lembro do testemunho do Sidney ali. O Sidney chegou, olha irmão, o cara está precisando trabalhar. Que nem ele brinca, ele tem uma creche, né? A creche do Sidão. Precisa trabalhar, ele chega para o cara e fala assim, ó, eu só vou trabalhar se der para mim ir para a igreja. Se não der para mim ir para a igreja, eu não quero. Aí eu falo, não, tá bom, na hora do culto tu pode sair, pode ir para a igreja. Aleluia! Você entendeu, irmão? Quando algo te impede de você fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, antigamente, irmão, a gente trabalhava do mesmo jeito, a gente fazia as coisas tudo do mesmo jeito, só que a gente arrumava tempo para falar de Jesus, não é, Disseu? A gente saía, eu disse, eu tinha uma Towner, irmão. A gente enchia a Towner de instrumento, pegava a estrada, ia pregar, ia tocar, ia louvar a Deus. Sabe, furava pneu no meio do caminho, furou no meio do viaduto em Cubatão. Mas, irmão, todo mundo trabalhava, ele trabalhava, eu trabalhava, todo mundo. E a gente arrumava um jeito de fazer a obra de Deus. Aleluia! Hoje, eu não sei, hoje a gente tem aquela dificuldade. Né? Eu estou sem tempo, Irmão, Jesus tem um chamado para você. A igreja do Senhor não é uma associação de bairro. A igreja do Senhor é o lugar de oração, é o lugar onde é proclamado o evangelho, as coisas de Deus. Não podemos deixar, Paulo diz em Filipenses 4:11, que ele sabia viver, irmão, em todas as situações. Hoje em dia as pessoas não sabem, hoje é o inconformismo. Porque Paulo sabia ser usado por Deus tendo ou não tendo. Ganhando um Guaraná pequenininho ou ganhando um Guaraná grande. Ele sabia fazer a obra de Deus de qualquer forma. Não dependia de pessoas. Olha, eu preciso que uma agência de missões me... Na realidade, ele só tinha um desejo, e o desejo do coração dele era falar do amor de Deus. E Deus abriu a porta todos os momentos, até dentro da cadeia as portas foram abertas. Quando há a disposição e a simplicidade no coração da igreja, a obra de Deus é feita com amor e com muita alegria. Não ficamos presos à situação. Aleluia. Outra barreira que precisa ser combatida, ser derrubada, é o relativismo
devemos ser uma comunidade de obediência. Aleluia. Devemos aplicar princípios bíblicos na nossa vida. O que é o relativismo? Tu chega para a pessoa fala assim, não, tudo é relativo. Pode ser, não pode. Não, nem sempre é o que é. Nem pode, sabe? Mas a igreja de Deus é obediência. Sabe por que Jesus venceu? Porque ele foi obediente até a morte. Você quer vencer? O segredo da tua vitória, olha, dá até campanha em alguns lugares. O segredo da tua vitória, sabe qual que é? Obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, e Deus está sendo manifesto através da sua palavra, quando você obedece a Deus, Deus abençoa a sua vida. Ah, mas tem que trocar figurinha com Deus? Irmão, a obediência é algo que é fundamental. Se Jesus nos deu exemplo de obediência, devemos ser obedientes a Deus, às coisas de Deus, e não devemos ser obedientes às nossas próprias vontades. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 46. Glória a Deus. Então há várias ideias, irmãos, que hoje lançam na igreja que a gente tem que colocar em dúvida, ou até não aceitá-la claramente. Eu sou uma pessoa, irmão, bem posicionada teologicamente. Acabou. Para você me convencer, você tem que ter base bíblica para me convencer. Então eu tenho, graças a Deus, porque tenho buscado isso, não sou mais sábio que ninguém, não sou mais inteligente que ninguém, mas eu tenho buscado isso. Por quê? Porque eu não quero ser influenciado por coisas que não vêm de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, amado, não adianta a gente ter Jesus como Senhor, não adianta reconhecê-lo como Senhor e não fazer o que Ele manda. E o que é fazer o que Jesus manda? É viver a palavra de Deus na sua totalidade, ou na sua plenitude, nós vivermos ela. Quando nós queremos achar, é que nem você vai conversar com uma pessoa, muitas vezes, tem gente que é assim, né? A pessoa fala, pastor, eu queria saber tal coisa, tal, daí tu fala. Aí a pessoa, ela te dá a seguinte resposta: mas eu acho que não é bem assim. Isso é o relativismo. A pessoa acha que não é. Na realidade, irmão, entre o que é, o que tu acha, e o que eu acho também, até muitas vezes, tem uma distância quilométrica. Quando permanecemos na palavra de Deus, nos tornamos obedientes às coisas de Deus. Não adianta falar que Jesus é o Senhor e não fazer o que Ele manda. É a mesma coisa tu falar assim, não, a Bíblia fala que eu tenho que perdoar, mas muitas vezes a gente não perdoa. A Bíblia diz que eu tenho que ser generoso, mas muitas vezes a gente não é. Muitas vezes a gente está sobrando. Não estraga a comida em casa? Sim ou não? Muitas vezes não estraga até coisa fechada em casa, estraga. Porque a gente até esquece lá. Tinha um feijão lá em casa que ele era carioquinha, mas ele ficou quase preto. Estava lá antigo, lá dentro lá no fundo do armário. Até fui tentar fazer, mas olha, ficou bom. Não deu certo. Então, muitas vezes, amado, nós não somos generosos, sabemos que devemos ser, que nem Santa Ceia. Santa Ceia a gente pede para os irmãos trazerem alimento.
Quantos já esqueceram? Eu já esqueci um montão de vezes de trazer. Generosidade no nosso coração para ajudar o nosso próximo. Isso é a igreja de Deus. Enquanto os cofres estão ficando cheios em alguns lugares, tem pessoa passando necessidade. Tem pessoa precisando ser ajudada. Eu fico brabo quando, antigamente, as minhas filhas, quando moravam tudo em casa, tinha dia que não queria nem comer carne, olha só. Ai, não quero. Aí passa uma semana comendo miojo e steak de frango, irmão. Quando vê o bife, meu Deus, não sobra um pedacinho para contar a história. Valorizar. Jesus fala para a gente ajudar os necessitados. Jesus fala para a gente ajudar as pessoas desesperadas na vida, irmão. E muitas vezes nós nos fechamos dentro de 4 paredes e fazemos o nosso cantinho dourado. Uma vez eu estava vendo na televisão um programa que as poltronas do púlpito pareciam tronos dourados. Fiquei imaginando quanto que custava uma poltrona daquela. Dava para alimentar uns 10 missionários no campo. A gente está preocupado disso. Sou contra, irmão. Esse ano eu quero ver se eu compro cadeira acolchoada aqui para a igreja. Não sou contra você sentar num lugar gostoso. Mas não é a prioridade para a nossa vida. O ruim é quem dorme, né? Aí vai dormir mais. Eu vou ter que gritar, vou ter que trocar o púlpito por um de madeira. Porque daí eu bato e a pessoa acorda. Já aconteceu isso comigo. Só tinha um irmão na igreja e ele dormindo. Ah, meu Deus, eu vou pregar para quem? Eu vou pregar, mas vou ter que, na hora de eu dar um tapa, o irmão abre o olho assim, ó, glória a Deus, aleluia. Você entendeu, amado? Não é ter, mas é o que está dentro de mim. O que aquilo significa para mim? Muitas vezes nós nos enganamos, porque pensamos que somos quem não somos. Se Deus pedir hoje para você algo de valor na tua vida, será que nós estamos dispostos a dar? Será que eu estou disposto a dar? Se Deus pediu o meu bem, não estou dizendo a vida, né? Que eu acho que o nosso bem maior é a nossa vida. Mas o bem maior que tu tem, Deus fala assim, me entrega agora. Não precisa me dar nada no final, tá bom, irmão? Só estou fazendo aqui filosofando nos pensamentos. Chegar assim, Deus fala assim para você, me dá isso para mim. Aquele relógio de ouro que a gente tem, que usa só de vez em quando, aí de repente tu coloca ele e Deus fala assim, vende ele e dá o dinheiro para a obra missionária. Ou faz tal coisa, ajuda, vai lá e compra uma cesta básica. Vai lá e faz uma compra para o irmão. Aí a gente fala, essa voz não é de Deus. Isso é o ladrão que veio roubar, matar e destruir. Se Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele é dono de tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho é do Senhor. E, irmão, muitas vezes a gente pode até lutar, mas a gente tem que entregar. Eu já entreguei várias coisas na minha vida. E não fiz alarde nenhum. Quando nós ajudamos a sede lá, nesse mês que passou, até eu não estava aqui, o Ney levou o dinheiro, né, Ney? Na realidade, eu queria depositar o dinheiro e nem falar quanto que foi. Eu não preciso falar o que eu dei. Eu dei. Eu me lembro que antes de nós termos o projeto missionário, todo mês, durante muito tempo, eu depositava dinheiro na conta da sede, como oferta missionária. E nunca falava para ninguém, só avisava a tesoureira, porque aparecia um dinheiro na conta. Que dinheiro que é esse? Esse é uma oferta missionária, é no nosso relatório. Mas eu não ficava falando para Luiz Fernando, ou ficava falando em reunião de pastor.
Porque o que Deus pede para a gente, irmão, a gente entrega e acabou, não precisa fazer festa. Porque festa mesmo a gente já vai ter no céu. Quando estivermos diante do nosso Senhor. Essa festa que a gente tem que querer almejar na nossa vida. Então, amados, nada é relativo, porque temos que viver a obediência. A obediência, ela é clara. Ela não é relativa. Você só obedece, acabou. É isso que Deus quer das nossas vidas, amém? Outra coisa que preocupa muito, as pessoas que, essa está forte. Um dos problemas, o egoísmo, dentro do Evangelho. Mas como o egoísmo dentro do Evangelho? A pessoa só quer para si. Por exemplo, você evangeliza uma pessoa na rua, mas você não fala, vai para aquela igreja ali. Não, eu quero para mim, é tudo para mim. Isso é o egoísmo. Nós pregamos o Evangelho, e se o Evangelho der fruto na igreja que nós estamos, glória a Deus por isso. Mas o nosso fruto, ele tem que mover os céus, mover o reino de Deus, não mover a igreja local. A igreja local é consequência. Então tem pessoas, amados, que são narcisistas gospel. O que é o narcisismo? É aquele que ama demasiadamente a si próprio. E a gente fala que nós somos maleáveis. Na realidade nós somos maleáveis até a hora que alguém nos contraria. Porque nós amamos os nossos pensamentos, as nossas vontades, o que nós queremos. Então muitas vezes, amado, você é uma pessoa que você não é o que você é. Porque quando a gente contraria a pessoa, fala não. Aí a pessoa, não, que é isso? Pessoas que se amam, que só pensam em si, não quer o bem comum do outro, não quer ajudar o outro. É aquele negócio, não, o ventilador tem que estar virado para mim. Mas tem um irmão que está passando o maior calor ali. Não, traz um leque. Vai orar, campanha de oração para colocar um ar-condicionado na igreja. Se o meu irmão está precisando, eu viro o meu ventilador para ele. Vou suar, mas eu estou abençoando o meu irmão. E quando eu abençoo alguém, eu sou abençoado. Aleluia. Homens que são amantes de si, lá em 2 Timóteo, vamos ler lá, Paulo ele fala sobre isso, que haverão homens que serão amantes de si mesmos, só pensarão neles mesmos. Eu fui conversar com pastores do nosso ministério, irmão, e falo com pesar isso. Ney é minha testemunha, o pastor Ney estava comigo. Alguns falam assim, nós vamos mandar o pessoal que quiser ajudar missões, dia 10, dia 25. Aí olha só a ideia, não, mas dia 10 é o dia que eu tenho que levantar dinheiro para pagar o aluguel. Oxe, que nem diz o nordestino. A igreja é tua? Ou a igreja é de Deus? Deu vontade de falar isso. Não, o Ney não estava comigo nessa. Essa não estava, Ney. Você entendeu? A pessoa está preocupada se vai ter dinheiro no caixa para pagar o aluguel daquele mês, se ela ofertar para missões, irmão. Vai me perdoar, mas ainda não aprendeu o que é evangelho. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo de número 2 diz assim: pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade,
mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Está aqui, irmão. Eu falei no começo, a Bíblia ela é atual, ela é contemporânea para os nossos dias. Vai ter pessoa que só vai pensar nele mesmo. E aqui está falando que vai ter aparência de religiosidade, está falando de gente de igreja. Vai ter aparência de crente, mas o seu coração é um coração egoísta. É um coração que só pensa nele. É um coração que só tem os seus próprios interesses. Irmão, se tu está passando tribulação, tem gente passando mais tribulação que você hoje. Se você está em luta, tem gente que está mais em luta do que você hoje. Eu não estou falando isso para se conformar com a tua luta, mas para você saber que Deus é Senhor para nos guardar de toda e qualquer situação. Não podemos ser pessoas que só amam a nós mesmos. Eu não posso ter um interesse só meu. Só que as pessoas não compreendem. Sabe o que muitas vezes tu faz uma programação e o pastor não deixa os irmãos da igreja dele ir lá? Porque eles acham que os irmãos da igreja vão passar a ir para outra igreja. Se a gente for daqui para outro lugar e alguém ficar, irmão, é porque lá tem um alimento melhor que aqui. Bom apetite. Vá se alimentar. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Cristo. Eu só tenho que ensinar, irmão. Eu sou pastor, eu tenho que ensinar você. Tem pregação que eu falo que é dura, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, quem vai falar? Eu tenho que falar para depois Deus não cobrar de mim. Porque Deus não vai cobrar aquilo que era para ser pregado e de você. Ele vai cobrar de mim que sou o pregador. Tu não pregou, tu ficou calado. Então o povo pecou porque tu ficou calado. Agora, se eu falei e tu errou, daí é contigo. Poxa, eu te falei, por que tu fez? Então, amado, nós não podemos ser pessoas que só pensam em nós. Eu não posso pensar só em mim. Nós como igreja não podemos pensar só na igreja local. Óbvio, temos que trabalhar em prol da nossa igreja, temos que nos dedicar, temos que nos esforçar. Mas, irmão, nós também temos que ter os olhos além dessas paredes. Devemos ser uma comunidade, uma igreja de amor, que amam as pessoas, que amam o necessitado, que trabalha. Se imagina, irmão, Deus fala hoje para você, dá metade do teu 13º para ajudar umas famílias carentes. Vai falar assim, meu 13º já foi, já comprei tudo de roupa. Você entendeu? Mas se Jesus pede isso para você, eu me lembro que quando a minha mulher não me acompanhava na igreja, que ela não era convertida ainda, e de vez em quando eu fazia umas loucuras, eu pegava minhas férias todas e ia pintar a igreja. Quase todo o meu dinheiro, hoje eu faço isso, óbvio, na orientação de Deus, porque também depois vai faltar na minha casa. Deus, ele é sábio. Deus, se ele mandar tu dar tudo, tu dá, porque ele vai te dar. Se ele não mandar tu dar tudo, daí tu dá metade. Deus orienta a gente, irmão. Deus nunca vai chegar para você e deixar você com um barco sem leme no meio do mar. Deus sempre vai dar o leme para a gente saber o que fazer. Então, muitas vezes, irmão, Deus, ele requer isso de nós. E para a gente fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ter amor dentro do nosso coração. Se você não ama as coisas de Deus, é que nem pessoa que não oferta, não dizima, não entendeu. Deus não quer arrancar nem a lã nem a gordura das ovelhas. Deus, ele quer na realidade nos dar a oportunidade dele nos abençoar, mostrando a nossa fidelidade e confiança nele. Porque é fácil dar um dízimo de 60, irmão. De 35. Agora, quando o dízimo passa a ser 6, 10. Tinha um pastor amigo meu que tinha 2 dizimistas na igreja dele, dava 60 mil reais.
Sim, mas 2? Nós vamos atrás de dinheiro, irmão. A igreja não é cofre do Banco do Brasil. A igreja é lugar para investir em vidas, em almas. Então, irmão, eu nunca vou ter... A gente pode até ter um dinheirinho no caixa. Fica de vez em quando. Ultimamente não tem ficado, mas fica algum dinheirinho, 100, 200. Irmão, o que a gente tem é para investir em vidas, em alguém, ajudar alguém, pagar a conta da igreja. A gente não fica juntando dinheiro, não. Não é banco, só se tiver um objetivo. Vamos comprar um lugar? Então vamos guardar o dinheiro para comprar o lugar. Mas isso se Deus mandar. Porque não adianta eu comprar um lugar e ter gente morrendo de fome na cidade que eu vivo. Acho que para a gente ter as coisas é quando a igreja é relevante, atua na sociedade, ajuda, fala do amor de Deus. Eu sou a favor do evangelho integral, aquele que você alimenta o espiritual, mas também alimenta o humano, a carne. Então muita gente não consegue trazer 1 quilo de açúcar para a igreja. E quando eu olho alguma coisa estragada, eu falo assim, puxa vida. É que nem eu falo para a Marlene, não compra tudo isso de fruta. A Marlene, ela pega aquele final de feira, ela nunca vai no começo, só vai no final, irmão. Então com R$10 ela enche o carrinho. Só que daí, já não vem aquela fruta de primeira, entendeu? Só que o que acontece? Eu e Jamile, nós somos adeptos ao Burger King. Sorvete e milkshake. Então muitas vezes está chapado de fruta lá dentro da geladeira e a gente não come. Aí hoje eu vi a Marlene lá com um montão de fruta, jogando umas fora. Eu falo, Marlene, compra menos fruta, compra menos, para a gente não estragar. Você sabia, irmão, que todo o alimento que é jogado fora no mundo, o mundo não teria mais fome hoje. O alimento que é jogado fora alimentaria os famintos do mundo inteiro. Tu acredita nisso? E nós fazemos parte dessa realidade. Mas nós somos a igreja, tem que ser a igreja do amor, porque Deus é amor. E saber sermos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Tem hora que a gente não é mordomo do que Deus nos dá. A gente desperdiça as coisas. Tem hora que a gente erra, irmão. Tem hora que a gente dá na trave, compra o que não deve, mas isso daí serve até para nos despertar, para a gente ter prudência naquilo que nós vamos fazer. Porque até o que eu compro influencia na minha vida. Tu já comprou uma roupa que você usou uma vez só? Eu estava com uma camisa ontem aqui no culto das mulheres. Pô, as mulheres que não vieram perderam. Não por causa da minha camisa, tá, irmão? Eu usei ela 2 vezes só, mas tudo bem que eu ganhei ela. Mas uma camisa que eu tenho ela 2 anos, irmão, ou 3, eu acho que é 3 anos que eu tenho ela. Eu usei ela 2 vezes. Ontem foi a 2ª vez que eu usei ela. O Ney já pediu ela para ele já. Ele quer usar a 3ª vez. Você entendeu? Então, muitas vezes, amado, nós temos coisas que nós nem precisamos. Sabe por quê? Porque nós amamos a nós mesmos. Não somos capazes de dar nada para ninguém. E quando a gente fala assim, irmão, vamos fazer aqui uma campanha, vamos trazer aqui umas roupas. Irmão, uma vez veio, não sei onde, eu acho que foi aqui. Irmão, tinha até calcinha usada. Sabe o que quer dar uma calcinha? Dá uma calcinha nova. Me dá uma calcinha usada, suja. Deu vontade de tacar fogo em tudo. É aquele negócio que a pessoa pega, vai dar, vamos fazer um bazar na igreja. Aí a pessoa dá, que nem o Jorge Linhares falou que fez uma vez lá, o bazar, o irmão levou um ventilador com uma pá a menos. Você já viu o ventilador com uma pá a menos, irmão? Só vai fazer barulho. O cara dá a camisa furada, o sapato que já está assim, ó. Sabe aquele sapato que já está assim, quase a sola está assim, ó. Que o cara pisa de lado, aí fica, né, torto. O cara traz um sapato todo torto. Joga fora essa miséria. Então tem vezes, amado, que a gente quer dar aquilo que não serve mais para a gente. Se eu vou dar alguma coisa para alguém, irmão,
Eu pego a minha melhor, pego minha melhor camisa, vou abençoar um missionário, alguém, eu vou pegar a minha melhor camisa e vou dar. Eu vou pegar aquela camisa que já está tudo amarelada com o tempo, que eu não uso mais, está cheio de bolinha por causa da máquina de lavar. Daí não, vou dar essa camisa para a igreja. Parece que a igreja é fossa para jogar lixo dentro. Irmão, a gente tem que dar o melhor, porque Deus deu o melhor dele para nós. Então nós temos que deixar de amar a nós mesmos e começar a amar as coisas de Deus. Então, sabe, amado, eu fico pensando, o que Deus quer da gente? A solução, irmão, não é nós termos uma autorrealização. Eu conquistei tudo isso, eu tenho tudo isso. Parabéns, muitas vezes você conquistou tanta coisa e é um escravo dela. A nova era fala que a solução está dentro de nós. Olha, no meu eu, a solução sempre vai estar em Cristo. Porque a Bíblia fala que há caminhos para o homem, parece ser bom, porque o homem escolheu o caminho, mas o seu fim não é o melhor. Porque dentro de nós, irmão, a gente só pensa em lugar de glória. Você imagina, irmão? Eu fico me imaginando quando eu estava lá no Paraná e a gente foi morar num bairro, que era um bairro, para nós aqui normal, um bairro simples, mas para os irmãos era uma favela. Para nós é um bairro normal, asfaltado, normal, umas ruas de areia, outras asfaltadas, ônibus na porta, 2 supermercados. O irmão falou, nossa, pastor, o senhor vai morar na favela? Falei, glória a Deus, irmão, se para tu é uma favela, é o que o meu dinheiro dá. E ali a gente fez amigos e deu testemunho ali. Glória a Deus. Não importa o lugar que você está. A solução, vamos abrir para a gente encerrar, Romanos 8:29. Aqui nós vamos entender o que Deus quer da sua igreja, o porquê que Ele nos chamou, o porquê que Deus nos chamou. Romanos 8:29. Diz assim a palavra do Senhor: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. O propósito de Deus para as nossas vidas nada mais é do que nós sermos a imagem de Jesus nessa terra. Quem nós refletimos, nós podemos refletir a nós mesmos. Mas a verdadeira história de Deus para nós é nós sermos a imagem de Jesus. Onde eu estiver, eu ser a imagem de Cristo. Onde eu for, as pessoas vão ver Cristo. A minha família vai ver Cristo em mim. Os meus amigos vão ver Cristo em mim. Os meus irmãos vão ver Cristo em mim. Esse é o desafio de ser igreja, é ser igual a Cristo nos nossos dias. Não ser igual aos homens, não ser igual às pessoas. Eu posso até querer ser igual a alguém, se esse alguém for igual a Cristo. Se esse alguém agrega coisas de Cristo na minha vida. Eu me lembro uma vez, eu fui na prefeitura do Guarujá, irmão, fui tudo arrumadinho. Eu cheguei lá e falei, eu queria marcar uma audiência com o prefeito. A mulher falou assim, pois não, qual é o seu nome? O meu nome é Sérgio. Olha, tal dia ele pode lhe atender. Eu falei, tá bom. Irmão, se eu quisesse matar o prefeito, eu matava o homem, porque eu cheguei lá e falei assim, eu quero uma audiência com o prefeito. Tudo arrumadinho, de gravata, pastinha.
Marcou. E eu tive audiência com o prefeito, irmão. Fui falar com o prefeito na época do Guarujá. Ela não perguntou nada. Só falei assim, eu sou de uma empresa tal. Ela falou assim, tá bom. E marcou. Quem nós parecemos? Ela olhou para mim e falou assim, esse cara deve ser alguém. Arrumadinho desse jeito. Aparência. Nós, na realidade, devemos parecer com Cristo. Não é só aparência. Eu não quero ser um crente só de aparência. Crente só de aparência, irmão, está cheio. Eu quero ter atitude de servo de Deus. Amém? Em meio a tudo que falam por aí, eu ainda continuo querendo ser, buscar ser a imagem do meu Jesus. Porque Ele tem algo para me entregar, os outros não têm. Eu fico olhando muitas vezes show gospel. Eu tenho um CD lá em casa, antigo, de uma banda bem conhecida, que quando eles começam a tocar, irmão, que mulher quando grita, grita estridente, né? Lindo! Eu fico imaginando o cara lá em cima, né? A mulher, lindão! As pessoas, elas querem buscar o reconhecimento para si. Ele não poderia falar, não entra nessa. Mas as pessoas gostam de ser massageado o ego, né? Outro é bonito, né, irmão? O outro está tocando pra caramba, hein? O cara já... Aí chega para o outro e fala, tu tá tocando pra caramba. Daí no outro dia ele já pinta a unha aqui de preto, já assim, ó. Só pra... Nossa, o que aconteceu com aquela brilhante, dourada? A unha dourada, apaga a luz assim, o olho fica até assim, ó. Isso não vai acontecer, obviamente. Mas tem gente que acontece, irmão. Oi, olho pintado? Descobriu o olho pintado? Ele tira antes do culto? Você entendeu, irmão? Eu me lembro uma vez, irmão, falo isso, de experiência. Eu tocava no louvor, cantava, Deus, irmão, falava, hoje tu ministrou pra caramba, hein? Aí no outro dia eu já vinha de coletinho. Né? Na realidade, irmão, eu sou que a palavra é melhor que a gente diminua, ser bem pequenininho, e o nosso Deus cresça, amém? É isso que a igreja precisa nos dias de hoje, em nome de Jesus.